o milagre que a fez andar de novo. Cristiane tinha apenas 24 anos quando seu corpo começou a traí-la. Tudo começou com uma rigidez nos braços, como se seus músculos estivessem se transformando em pedra. Logo, as pernas também foram perdendo a mobilidade e os médicos, após exames e mais exames, deram o diagnóstico: Síndrome da pessoa rígida, uma doença rara e progressiva que deixaria seu corpo cada vez mais rígido, até que ela não conseguisse mais se mover sozinha. Não há cura, disseram. Você vai precisar de ajuda para tudo. Os remédios aliviavam um pouco as dores, mas não impediam que a cada manhã, Cristiane acordasse com o corpo ainda mais endurecido. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio enquanto a ajudava a se vestir. Seu pai, um homem simples e trabalhador, apertava os lábios com força, como se engolisse as palavras que não conseguia dizer. Cristiane, que sonhava em ser professora, viu seu futuro desmoronar. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntava a Deus nas noites em que a dor não a deixava dormir. Foi numa dessas noites, enquanto sua mãe orava baixinho ao seu lado, que uma vizinha bateu à porta. Dona Elza, uma senhora de cabelos brancos e rosto sereno, trazia na mão uma Bíblia desgastada pelo tempo. Minhas filhas, disse ela, olhando para as duas com olhos cheios de uma paz que Cristiane não entendia, eu sei que vocês estão passando por uma prova difícil, mas eu conheço um lugar onde Deus ouve as orações. É uma igreja simples, sem alardes, mas onde o Espírito Santo age com poder. Vamos lá domingo. Só vão. Não custam nada. Cristiane hesitou. Ela já tinha ido a outras igrejas, já tinha ouvido promessas de cura que nunca se cumpriram. Mas havia algo diferente no olhar daquela mulher, algo que falava de uma fé que não dependia de palavras bonitas, mas de algo mais profundo. No domingo seguinte, sua mãe a levou de cadeira de rodas até a pequena congregação da Congregação Cristã no Brasil, um prédio modestíssimo sem luxo, onde os irmãos e irmãs entravam em silêncio, vestidos com simplicidade e respeito. Assim que cruzaram a porta, Cristiane sentiu algo que não conseguia explicar. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos antigos, cheios de uma melodia que parecia tocar a alma. Jesus, meu bom pastor, a ti me entrego inteira. Os irmãos, todos de pé, cantavam com o coração. Alguns fechavam os olhos, outros seguiam as letras em inários surrados. Não havia palmas, não havia gritos, apenas uma adoração sincera. O ancião, um homem de barba branca e voz firme, dirigiu a reunião com uma autoridade tranquila. Ele não fazia sermões longos, mas cada palavra parecia pesada, como se viesse de uma sabedoria que só quem vive próximo a Deus poderia ter. Irmãos, disse ele, hoje temos visitantes. E sabemos que onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Deus não olha para a aparência, mas para o coração. Se alguém aqui está doente, se alguém está com o coração quebrado, hoje é o dia da libertação. Cristiane sentiu as lágrimas escorrerem. Não era uma emoção passageira, era como se algo dentro dela estivesse sendo mexido. Quando o ancião pediu que os que precisavam de oração se levantassem, sua mãe a ajudou a ficar de pé, apoiada na cadeira. Seus joelhos tremiam, não só pela fraqueza física, mas pela mistura de esperança e medo. Senhor, ela orou baixinho, se o Senhor quiser, pode me curar. Os irmãos se aproximaram. Não havia encenação, não havia pessoas batendo nela ou gritando. Apenas mãos estendidas, orações sinceras. Uma irmã mais velha, de vestido longo e cabelo preso em um coque, colocou a mão em seu ombro e disse: Filha, Deus é fiel. Ele não nos desampara. Outro irmão, um homem simples que trabalhava como pedreiro, orou: Pai, tu és o médico dos médicos. Toca nesta irmã, como tocaste nos leprosos, nos cegos, nos paralíticos. Em nome de Jesus. E então, algo aconteceu. Primeiro foi um calor estranho percorrendo suas pernas. Cristiane sentiu como se uma corrente elétrica suave estivesse passando por seus músculos endurecidos. Ela tentou mover os dedos dos pés e, para sua surpresa, eles obedeceram. Um soluço escapou de sua garganta. Mãe, ela sussurrou. Dona Maria, que orava com os olhos fechados, abriu-os de repente ao sentir a mão da filha apertar a sua. Eu estou sentindo algo, Cristiane disse a voz trêmula. O ancião, que observava tudo com atenção, fez um gesto para que todos orassem em silêncio. E então, como se uma força invisível estivesse desatando os nós em seu corpo, Cristiane sentiu os joelhos dobrarem. Ela conseguiu dar um passo. Depois, outro. E outro. A congregação inteira testemunhou em silêncio reverente a jovem que havia entrado de cadeira de rodas dar os primeiros passos sozinha. Não houve gritos de euforia, não houve coros de glória a Deus ensurdecedores.
Apenas lágrimas de gratidão, mãos erguidas em ação de graças, e um coro suave de vozes cantando: a Deus damos glória por sua bondade, por sua misericórdia sem fim. Naquela noite, Cristiane voltou para casa andando. Não precisou da cadeira. Não precisou do apoio de ninguém. Seu corpo, que os médicos disseram que jamais voltaria ao normal, estava curado. Mas o maior milagre não foi só físico. Foi o que aconteceu em seu coração. Nos dias que se seguiram, ela voltou à congregação. Desta vez não como uma visitante, mas como uma irmã. Aprendeu os hinos, participou das reuniões de oração, viu outros milagres acontecerem na vida daqueles que, como ela, chegavam quebrantados e saíam transformados. Um dia, durante a Santa Ceia, quando o pão e o vinho eram distribuídos com solenidade e respeito, ela entendeu o verdadeiro significado daquela mesa. Não era só um símbolo, era um lembrete de que Cristo havia dado seu corpo e seu sangue por ela. E se ele havia feito isso, certamente não a abandonaria em sua dor. Um ano depois, Cristiane estava de pé, diante da congregação, dando seu testemunho. Sua voz não tremia mais. Eu pensava que minha cura era impossível. Os médicos disseram que não havia esperança. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Ele não olha para o que o homem diz que é impossível. Ele olha para a fé que depositamos nele. Ela olhou para os irmãos, muitos deles com lágrimas nos olhos. E sabe qual foi a maior lição que aprendi? Não foi só que Deus pode curar. Foi que mesmo se ele não tivesse curado, mesmo se eu tivesse ficado na cadeira de rodas pelo resto da vida, ele ainda seria bom. Porque a fé não é só para receber milagres. É para confiar que, seja como for, ele está no controle. A congregação cantou mais um hino antes de encerrar. Confia, ó filho, confia, e verás que Deus é amor. Cristiane cantou junto, agora não mais como uma jovem desesperada, mas como uma mulher que havia experimentado o poder de um Deus que não falha. E assim, entre hinos sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade de um povo que serve a Deus em verdade, mais um milagre foi escrito na história da congregação cristã no Brasil. Não para ser exibido, não para ser anunciado com trombetas, mas para que aqueles que ouvissem soubessem, onde a fé Deus age. E onde há um coração quebrantado, ele está perto. Na semana seguinte, Cristiane voltou à igreja com um passo firme, apoiada apenas em uma bengala. Não era mais a mesma mulher que havia entrado arrastando os pés, com o corpo curvado pela dor e a alma pesada pela dúvida. Seu rosto brilhava com uma paz que não vinha de si mesma, mas de algo maior. Os irmãos a abraçavam, alguns chorando, outros sorrindo, todos testificando: Deus é fiel. O pastor, ao vê-la, chamou-a à frente durante o culto. Não para exibi-la, mas para que sua história fortalecesse a fé de quem ainda lutava. Irmãos, olhem para Cristiane, disse ele com a voz embargada. Ela veio aqui há algumas semanas com uma sentença médica: nunca mais andará. Mas ela não aceitou essa palavra. Ela se apegou à palavra de Deus, que diz que tudo é possível ao que crê. E hoje, ela está aqui de pé, não por mérito próprio, mas pela misericórdia do Senhor. Cristiane, então, compartilhou seu testemunho. Contou como, naquela noite de oração, sentiu algo como um fogo percorrer suas pernas enquanto as mãos dos obreiros estavam sobre ela. Não foi imediato, explicou. No dia seguinte, ainda sentia dor, mas havia uma força nova em mim. Comecei a mexer os dedos dos pés, coisa que não fazia há meses. Depois consegui levantar a perna sozinha. E hoje estou aqui, não 100%, mas caminhamos para a cura completa. Porque Deus não faz nada pela metade. Um homem na plateia, de nome João, ouvia tudo com lágrimas nos olhos. Ele havia chegado à igreja arrastando uma mala cheia de remédios para a depressão. Há anos lutava contra pensamentos de morte, e naquela manhã, quase desistira de viver. Mas ao ver Cristiane, algo em seu coração se mexeu. Se Deus fez isso por ela, pode fazer por mim, pensou. No final do culto, ele se levantou e foi até o altar, jogando fora os comprimidos diante de todos. Hoje eu escolho viver, declarou, entre soluços. E ali mesmo, obreiros oraram por ele, e uma paz inexplicável encheu sua alma. Os dias passaram, e o milagre de Cristiane se espalhou pelo bairro. Pessoas que nunca tinham pisado em uma igreja começaram a aparecer nos cultos, atraídas não por promessas vazias, mas pela evidência de um Deus que muda vidas. Uma senhora, Dona Maria, veio com seu neto autista que não falava há anos. Depois de semanas de oração, o menino balbuciou pela primeira vez: Vó, água. Pequeno para os homens, mas gigante para Deus. Cristiane agora servia na igreja como intercessora. Ela sabia o valor de uma oração persistente, de um clamor que não desiste. Muitas vezes, enquanto orava por outros, sentia o mesmo fogo que a havia tocado percorrer suas mãos.
Deus não nos cura só para nós, dizia ela. Ele nos cura para sermos canais de bênção. Um ano depois, ela subiu ao púlpito novamente. Dessa vez sem bengala. Sem dor. Completamente restaurada. Deus não só me deu pernas para andar, testemunhou, Ele me deu um propósito. Antes eu vivia reclamando da minha vida. Hoje vivo agradecendo por cada passo, por cada respiro, por cada alma que Deus toca através da minha história. E assim, naqueles bancos simples, entre paredes sem luxo, mas cheias de fé, mais vidas eram transformadas. Porque a igreja não é um lugar de espetáculos, mas de encontros. Encontros entre o homem quebrado e um Deus que ressuscita sonhos, que seca lágrimas, que faz o impossível se tornar real. E o melhor de tudo, essa história não terminou. Ainda hoje, em algum lugar do Brasil, um milagre está acontecendo. Talvez na sua vida, talvez na vida de quem está ao seu lado. Porque onde há fé, Deus age. E onde há um coração disposto a crer, Ele nunca falha. Naquela mesma noite, enquanto o testemunho de Marcos ainda ecoava no coração dos presentes, uma mulher chamada Ana, sentada nos fundos do templo, chorava em silêncio. Ela não era daquelas que levantavam as mãos ou gritavam durante os cultos. Na verdade, fazia meses que não conseguia nem mesmo sorrir. A dor era tão profunda que parecia ter secado até suas lágrimas. Ana tinha perdido o filho único Pedro em um acidente de carro há 2 anos. Desde então vivia como uma sombra. Os médicos diziam que era depressão, os amigos tentavam consolá-la com palavras, mas nada preenchia aquele vazio. Até que uma vizinha, depois de insistir muito, a levou até a Universal. Vem só uma vez, Ana. Não custa nada, disse ela. Ana foi mais por cansaço de dizer não do que por esperança. Mas naquela noite, enquanto ouvia Marcos contar como Deus havia restaurado suas pernas, algo dentro dela se mexeu. Não era só a história do rapaz, mas a forma como ele falava de Deus, não como uma teoria, mas como alguém real que ouve, que age, que muda destinos. Ana sentiu uma pontada no peito, como se uma porta que ela havia trancado há muito tempo estivesse sendo cutucada por dentro. Quando o pastor fez o chamado para oração, ela hesitou. Suas pernas tremiam, mas algo a impulsionou a se levantar. Com passos lentos como se carregasse o peso do mundo, Ana caminhou até o altar. Não sabia o que dizer, não tinha forças nem para pedir. Só conseguia balbuciar: Senhor, se o Senhor existe, me mostra algo. Porque eu não aguento mais essa dor. As mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, e ele começou a orar com uma autoridade que Ana nunca havia visto. Não eram palavras bonitas ou poéticas, eram palavras de guerra, como se ele estivesse falando diretamente com Deus, exigindo uma resposta. E então, de repente, Ana sentiu um calor estranho invadir seu corpo, como se uma corrente elétrica suave percorresse suas veias. Suas lágrimas, que antes eram de desespero, começaram a cair diferente. Era como se algo dentro dela estivesse se quebrando, para nascer de novo. De olhos fechados, ela viu uma imagem. Não era um sonho, não era imaginação. Era Pedro, seu Pedro. Mas não como ela o lembrava, pálido e imóvel no caixão. Não. Ele estava sorrindo, vestido de branco, e ao seu lado, uma luz tão intensa que Ana não conseguia olhar diretamente. E então, ouviu, não com os ouvidos, mas com a alma, uma voz que não era de homem nem de mulher, mas que encheu todo o seu ser: Ele está comigo. E você também estará. Quando Ana abriu os olhos, o templo parecia diferente. As pessoas ao redor não eram mais estranhas, eram irmãos. A dor ainda estava lá, mas não a consumia mais. No lugar do vazio havia uma certeza: Deus era real. E Ele não a havia abandonado. Nos dias que seguiram, Ana voltou à igreja. Não porque a vizinha insistiu, mas porque algo dentro dela havia mudado. Começou a servir no departamento de visitas, levando esperança para outras mães que, como ela, haviam perdido filhos. Não prometia que a dor desapareceria, porque sabia que não era assim que funcionava. Mas testemunhava que Deus podia transformar até a noite mais escura em uma história de luz. E assim como Marcos, Ana descobriu que o milagre não era só receber de volta o que se perdeu. Era ganhar algo muito maior, um Deus que não só consola, mas que transforma a dor em propósito. Porque na Universal, os milagres não são contados apenas nas curas físicas, mas nas almas que ressuscitam. Em corações que depois de anos de inverno, voltam a florescer. E se você está lendo isso hoje, saiba, a história de Ana poderia ser a sua. Talvez você também esteja sentando nos fundos do templo, ou até mesmo fora dele, achando que Deus não te vê, mas Ele vê. E quando você der aquele primeiro passo, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja com dúvidas, Ele estará lá. Porque o Deus da Universal não é um Deus de religião, é um Deus de relacionamento. E Ele está esperando por você, bem onde você está.
Ana não sabia disso ainda, mas aquele domingo seria o divisor de águas em sua vida. Ela entrou no templo arrastando os pés, com o peso de anos de decepções nas costas. O pastor estava pregando sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. Ela não desistiu no primeiro não, disse o pastor, olhando direto para os fundos, como se soubesse que Ana estava ali. Ela persistiu até encontrar aquele que poderia mudar sua história. Foi então que Ana sentiu algo estranho. Não era uma emoção passageira, daquelas que vêm e vão. Era uma certeza que nascia dentro dela, como uma semente rompendo o chão duro depois de anos de seca. Quando o pastor fez o apelo, ela hesitou. As mãos tremiam, o coração batia forte. Senhor, se o Senhor está mesmo aqui, me mostra um sinal, sussurrou, enquanto se levantava lentamente. Os passos até o altar pareciam uma eternidade. Cada um deles era uma batalha contra o medo, contra as vozes que diziam: você já tentou de tudo, por que isso seria diferente? Mas quando ela ajoelhou e o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, algo mudou. Não houve trovões nem luzes brilhantes. Foi uma paz tão profunda que ela sentiu como se estivesse sendo abraçada por dentro. E então as lágrimas vieram não de dor, mas de alívio. Como se um fardo que ela carregava há anos tivesse sido tirado de suas costas sem que ela precisasse fazer força. Nos dias que seguiram, Ana voltou. Não porque alguém a obrigou, mas porque não conseguia ficar longe. Cada culto era como um remédio para a alma. Ela começou a participar dos grupos de oração, a ler a Bíblia com fome, a falar com Deus como nunca havia falado antes. E foi numa dessas noites, durante uma corrente de oração pelas famílias, que ela sentiu Deus falar com ela. Não foi uma voz audível, mas uma convicção tão clara que não deixou dúvidas. Você não está sozinha. Eu estou restaurando tudo. E a restauração veio. Primeiro, nas pequenas coisas, o sono voltou a ser tranquilo, os pesadelos com o passado pararam. Depois, nas maiores, o filho, que há anos não lhe dirigia a palavra, ligou num domingo à tarde. Mãe, eu sonhei com você ontem, disse ele, com a voz embargada. Sonhei que a gente estava juntos de novo. Não foi fácil, não foi rápido, mas a cada dia, Deus ia costurando o que estava rasgado. Hoje, Ana não é mais a mesma mulher que entrou arrastando os pés naquele templo. Ela sorri mais, fala de Deus com uma paixão que contagia, e toda terça-feira está lá na frente, orando por outras pessoas que chegam como ela chegou, machucadas, desiludidas, achando que não há mais jeito. Se Deus fez por mim, Ele faz por você, diz ela, segurando as mãos de quem chora. Basta dar o primeiro passo. Porque na Universal, os milagres não são só histórias que a gente conta. São vidas que a gente vê mudar. São pessoas que chegam mortas por dentro e saem vivas. São famílias que se reconstruem, sonhos que ressuscitam, e um Deus que nunca desiste de ninguém, nem mesmo daqueles que já desistiram dele. E se você está lendo isso hoje, talvez esteja se perguntando: será que Deus pode fazer isso por mim também? A resposta é sim. Não importa o que você já tentou, não importa quantas vezes já caiu. O Deus que transformou a vida de Ana está te esperando. Ele não olha para o seu passado, mas para o futuro que ele mesmo preparou para você. Basta você estender a mão, como aquela mulher na multidão. Basta você dar aquele primeiro passo. Porque o milagre não está só em receber de volta o que se perdeu. Está em descobrir que no meio da batalha você ganha algo muito maior. Um Deus que não só ouve suas orações, mas que caminha ao seu lado, transformando cada ferida em uma prova de que ele é fiel. E isso, meu amigo, não tem preço. Isso é o que faz a diferença entre uma vida comum e uma vida cheia do poder de Deus. O milagre que mudou tudo. Ana apertou os olhos contra o sol da manhã enquanto segurava o exame nas mãos. Negativo. As palavras dançavam diante dela, mas o médico confirmou com um sorriso. O câncer havia desaparecido. Não havia explicação médica, apenas a marca de uma batalha vencida pela fé. Ela caiu de joelhos ali mesmo no consultório, e as lágrimas que antes eram de dor agora regavam o chão em gratidão. Não era só a cura. Era a certeza de que em cada noite de choro, em cada oração sussurrada entre soluços, Deus estava tecendo algo novo. Naquela mesma hora, do outro lado da cidade, seu marido, Pedro, recebeu uma ligação. A empresa que o havia demitido anos antes oferecia não só seu antigo cargo, mas uma posição melhor, com a oportunidade de ajudar outros a recomeçarem. Coincidência? Ana sorriu ao contar a ele pelo telefone. Deus não só devolve, ele multiplica. A reflexão que fica. Às vezes, pedimos a Deus que mude nossas circunstâncias, mas Ele quer mudar nós nelas. Ana descobriu que o milagre não era apenas a cura ou a restauração financeira, era a transformação interior.
A mulher que antes se esconderia da dor agora abria as portas de sua casa para acolher outros que lutavam. O homem que amargurava a injustiça agora via cada revés como uma ponte para algo maior. Porque Deus não nos tira do fogo, Ele entra no fogo conosco, e sai conosco dourado como ouro refinado. A lição que levaremos. Se hoje você se sente como Ana no fundo do poço, lembre-se, Deus não está atrasado. Ele está preparando o cenário para um milagre que vai além do que você pede. O primeiro passo? Confiar que mesmo quando não vemos, Ele está movendo montanhas. O segundo? Levante as mãos vazias, não por merecimento, mas por rendição. Porque é nas mãos abertas que Ele deposita o impossível. E quando o milagre chegar, e ele chegará, não será apenas para você. Será um farol para quem ainda duvida que sim, Deus faz o novo. Sempre.